Boa noite a todos para uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite a todos. Professor Walter. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Estamos aí mais uma live com o título Caminho para a Iniciação, né? Como eu sempre digo, é uma live destinada a jogar sementes, né? Troca de ideias, etc. Caminho para a iniciação. Depois, quem quiser seguir o caminho, então segue o caminho da iniciação. Para seguir o caminho da iniciação, é necessário se filiar, né? Se matricular numa escola iniciática, né? E, então, eu sugiro, como nós somos da Sociedade Brasileira de Eubiose, um convite para aqueles que querem seguir o caminho da iniciação, se filiar à Eubiose, né, Sociedade Brasileira de Eubiose, e fazer os cursos disponíveis, né? É claro que agora os cursos presenciais estão suspensos, é tudo online, né? Mas está funcionando normalmente. Quem quiser pode acessar, pode até acessar pedir informações pelo canal 3005 ou pelo e-mail, pelo site da Eubiose, né? Tem vários. E qualquer cidade, tem muitos departamentos no Brasil disponíveis, né? Então estão todos convidados aí, quem quiser entrar no caminho da iniciação, né? Agora, falando no caminho para a iniciação, nós dizemos que a diferença é que, isso eu sempre ressalto, né? Que no caminho da iniciação é necessário seguir rigidamente um caminho da ciência iniciática das idades. Isso, o nosso mestre, fundador da Eubiose, né, o professor Henrique de Souza, ele deixou tudo prontinho, exato, para que a gente seguisse o caminho conforme a filosofia iniciática das idades, né? E no caminho da iniciação, né, no caminho da iniciação, existe um tripé que o nosso mestre deixa determinado, que é a tríplice iniciação eubiótica, né? O tempo, a escola e o teatro. Então, quem segue esse caminho tem que desenvolver uma atividade templária. Hoje não é presencial, até que passemos dessa situação, né? Mas via online é dado toda a indicação da atividade templária. Então, a atividade do templo, da escola e do teatro. O templo, a atividade templária, né? A escola, com toda a matéria pertinente à ciência das universidades, e o teatro é uma ação de cada um dentro da sua comunidade, do seu lugar de vida, né, social, espalhando o conhecimento e auxiliando os outros a seguir o caminho da iniciação, né? Então, esse aí é uma coisa importante. Eu só quero deixar também notificar mais uma vez, esse é o livro A Aurora dos Deuses, que eu publiquei em janeiro desse ano. Está, não, a venda física está suspenso momentaneamente devido à situação, né? Mas existe o e-book no Amazon, né? Quem quiser ter o direito de ler o livro na Amazon, pode ler como e-book, né? Eu também quero dizer que todas essas lives ficam gravadas, né? Então, quem quiser acessar as lives antigas ou anteriores, ou a de hoje, imediatamente, é só acessar o canal 3005, está lá disponível, né? Ou então acessar o canal que eu tenho no YouTube, né? Filosofia Transcendental Cósmica. Não só esse vídeo, mas muitos outros, tem mais de 55, quase 60 palestras disponíveis, né? Então é só colocar no YouTube meu nome inteiro, Walter Teixeira de Andrade, e vai aparecer lá o canal Filosofia Transcendental Cósmica. Pronto, pode acessar à vontade todos os vídeos, né? O canal 3005 ele pode ser acessado pelo Facebook ou pelo YouTube. Então é facinho, facinho. Muito bem. Então nós vamos aqui dando continuidade à nossa live, né? Seguindo sempre o roteiro do caminho iniciático, né? Nós vamos aqui começar falando hoje tradição e revelação. Tradição e revelação. Isso é uma coisa muito importante para o caminho da iniciação, né? A sabedoria ou ciência das idades apresenta dois aspectos a serem estudados, ou seja, ela se divide em duas grandes partes, a tradição e a revelação. Uma tradição. Né? Tradição, como a palavra indica, é tudo aquilo que já é conhecido no passado, coisa do passado. Né? A revelação é o que está com relação ao futuro. Tudo evolui.
Nós viemos de um passado e caminhamos para um futuro. É o caso do nosso mestre. Né? O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele orienta os alunos dentro do caminho da tradição, que tem milhares, milhões de anos, mas ele sempre produziu revelações. Então, a tradição, a base é o passado, o alicerce. E as revelações do nosso mestre, né, isso significa o lance, o jogo para o caminho para o futuro, né? Onde ele traça o caminho para a nova civilização, desenvolver de uma nova sociedade, e ele fala o reconstruir de uma nova sociedade para um futuro glorioso da humanidade, né? Desde tempos que repousam no fundo nebuloso da mais remota pré-história, lá no tempo da pré-história, uma humanidade superevoluída, obedecendo aos desígnios da lei, que mantém o equilíbrio das forças cósmicas universais, vem guiando nossa imatura humanidade nos mistérios da sua própria evolução, sem ferir, todavia, essa lei sagrada e inviolável a todos que estão submetidos, fatalmente homens e povos, lei de causa e efeito, ação e reação e lei de responsabilidade. Então é isso. Então existe seres de alta hierarquia espiritual que dão uma sustentação para a nossa evolução. Nada acontece por acaso, como o nosso mestre sempre ensinou. Então, agora, eles dão o caminho, mostram o caminho, mas não impõem. Não há uma imposição. É jogar na semente, jogar nas possibilidades. É isso? A potencialidade da transformação. E o ser humano aceita ou não. Porque um princípio fundamental da lei universal, é isso, da lei cósmica universal, justa e perfeita, é o respeito pelo livre-arbítrio. Ninguém é forçado a nada. Mas é claro que ninguém é forçado a nada, mas tem que responder por seus atos. Né? Aí, então, entra a lei da causa e efeito, ação e reação, e a lei de responsabilidade. Então, a pessoa pode agir do jeito que quiser, mas tem que responder pelas suas atitudes. E isso aí é para todos. Tanto para os deuses, no universo superior, infinito, como para nós. A lei é igual para todos. Tais protetores, aos quais nós nos referimos, que dão essa amparo para a evolução da verdade, são chamados Pitris. Pitris significa pais espirituais e compreende a enigmática hierarquia dos rishis. Isso. Preside a formação e desenvolvimento das raças, o florescer das civilizações, através das quais evolui a mônada, seguindo o místico itinerário de Ió, ou Ísis e Osíris, que atravessa os continentes nessa prodigiosa marcha que transluz de mil formas o símbolo do eterno peregrino, o idealista cavaleiro andante, ou imortal Édipo, na estrada dos tempos. Marcha encabeçada por um excelso homem representativo de uma hoste de pensadores, um protótipo, um mestre, enfim, que deixa o nome na alma de cada povo, sendo para os hebreus Noé, Moisés, para os astecas, Muisca, para os incas, Manco Cápac, para os gregos, Orfeu e Mercúrio, para os latinos, Netuno, Pentanos, o herói do Pentalfa ou do pensamento, para os bardos israelenses, o Ema, o grande, para os egípcios, Tote e Hermes, isso. Para os caldeus, Xistus, para os persas, Zoroastro, para os ários hindus primitivos, Ra ou Áries, para os nórdicos, Odin, e assim por diante. Então a gente vê que para povo existe um condutor, um determinado rishi, né, que conduz esse povo ao seu destino. Né? Então a gente vê, como nada acontece por acaso, toda a civilização tem um início fundamentado nesses seres que estão sempre trabalhando pela humanidade. E como é que nós sabemos a respeito da existência desses seres? Através da mitologia. É isso? A mitologia nos conta a respeito de todos esses assuntos. Por exemplo, fundação de Roma, nós temos a loba, né? Rômulo e Remo, toda aquela história mitológica da fundação de Roma, etc. Né? Mas atrás dessa mitologia existe uma história que significa o seguinte: Roma não nasceu sozinha. Ela foi impulsionada por um conjunto de seres de alta hierarquia rígidos que mostraram a possibilidade evolutiva de Roma, e Roma fez o que tinha que fazer. Né? Durou quase 2.200 anos, mesmo dividida entre Império Ocidental e Oriental. Então, é assim,
Existe a religião ciência solar, a primeira sabedoria das idades, religião da natureza e do espírito, chamado Gupta Vidya, ou doutrina arcaica. A gente sabe, a gente chama essa doutrina arcaica, segundo a denominação da Índia, de Gupta Vidya. Por outro nome, teosofia, também é chamado, né? Doutrina dos gnósticos alexandrinos ou neoplatônicos dos séculos 3 e 4, como igualmente chamada dos filaleteus, ou amantes da verdade, dos ecléticos, os que bebiam sua doutrina nas de todas as escolas, os harmonistas, ou buscadores da unidade na multiplicidade, e, enfim, dos analogistas ou herméticos. Os que aplicavam sempre a miraculosa chave da tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto, o que está em cima é analogamente igual ao que está embaixo, a fim de que se opere o mistério da harmonia em vários ou de vários no uno. Então, essa é uma ideia fundamental da tradição, né? Uma tradição que, o próprio nome, teosofia, né? A gente pode imaginar inicialmente que teosofia é a sabedoria dos deuses, mas não é assim. Teosofia é o conhecimento trazido pelos seres de hierarquia dos deuses. Eles trouxeram dos deuses, como veículos, esse conhecimento fundamental que serve de base para o nosso processo evolutivo, né? Sem isso, não seria nada importante, não seria nada possível. Nós não teríamos condições, da humanidade, de evoluir por nós mesmos, a partir da profunda ignorância. O que uma pessoa, um ignorante pode fazer? Ignorante, eu digo, é ignorante das leis, ignorante de tudo, nada, não pode fazer nada. Eu sempre digo para os alunos, né, do tudo a gente tira tudo, do nada, nada se tira. Então, eu não posso tirar nada do tudo. Não é isso? Não, ou seja, do tudo eu tiro tudo, do nada, nada tiro. Então, para que haja essa evolução, é necessário a presença desses rishis que dão embasamento para a evolução e também guardam esses tesouros iniciáticos em lugares específicos que servem para a condução do povo na atualidade, preservando esse conhecimento e para o futuro, né? Então, esse é o início da nossa abordagem de hoje, é justamente a abordagem da tradição, né, que nós estamos falando, e relacionando com os mestres da humanidade, chamados os Pitris, ou pais da humanidade, ou mais profundamente os rishis. O nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer, pode fazer alguma observação, por favor. Então, complementando o que o professor Walter falou, então tudo aquilo que foi registrado ao longo da história, que contribuiu para a humanidade hoje, que vive hoje na face da Terra, é considerado como tradição. Então, a gente vê um Manu como o Moisés, que deixou registrado toda a trajetória no Antigo Testamento, na Torá, né? Antigo Testamento para nós. Então, todas essas passagens serviram de registro. Então, é uma tradição de tudo aquilo que eles vivenciaram até o momento presente de Moisés. Então, vários manus vieram trazendo a sua história, a sua tradição, para que fique registrado tudo isso e que seja do conhecimento da humanidade para que não se cometa os mesmos erros. Então, a humanidade ela tem que sempre continuar o seu sentido, o seu caminho de ó, o seu caminho de evolução. Então, esse registro das tradições ele também tem essa importância, né? E ao longo do tempo, vem seres extraordinários, né? Que nem a Helena Blavatsky, que faz um registro de uma amplitude de informação que começa a vincular todas essas raças e todo esse povo compilado numa história só. Então, a gente vê todas as tradições egípcias, as gregas, através das mitologias, as mitologias romanas. Então, tudo isso é um compilado, é um registro para que a gente tenha conhecimento de toda essa trajetória, para não cometer os mesmos erros.
Então, e a gente vê esse registro em coisas, inclusive menores, né, como tradições culturais, né, que preserva esses registros para que seja lembrado a história de um povo, né, o costume de um povo, porque aquilo foi muito importante no momento de formação daquele povo. Então, o interessante das tradições é esse registro, né, para que fique tudo resgatado e registrado para que a gente saiba, né, como a humanidade chegou naquele ponto de evolução, né, e também serve para a gente não cometer os mesmos erros. Não é isso, professor Walter? Exatamente. E um fato muito importante que nós podemos ver na história da humanidade é que acontece algo muito interessante. Grandes mestres vêm e nada escrevem. Nada escrevem. Por exemplo, Sócrates nada escreveu. Jesus nada escreveu. É isso? Siddhartha Gautama nada escreveu. Maomé nada escreveu. Mas existem aqueles que escrevem. Então, eles vêm com a missão de transcrever, não é isso? Para pôr no papel, né? No papiro, etc. Hoje é no papel. Né? Então, a gente vê que a ciência, a lei universal, ele estabelece as funções específicas para que a humanidade receba ensinamento. É importante o registro. Né? Na antiga Índia, até o início da primeira subraça ariana, não existia registro algum. Isso foi a primeira, depois, quando o Império de Rã se espalhou pela Índia, né, há 800 mil anos passado, é que começou com Ramayana, o épico de Ramayana, né, começou a ser escrito. Então, na verdade, os escritos da antiga Índia, os estudiosos datam de 3 mil anos, 1.200 anos atrás, mas é muito mais do que isso. Esses ensinamentos, como tradição, vêm de Atlântida, vêm da Lemúria, vêm dos deuses, né? Projetados do arquétipo para a humanidade. Mas existe um momento em que esses seres de alta hierarquia escrevem, botam, colocam no papel essa questão toda, né? E documentando os fatos. Né? Como o caso de Jesus o Cristo. Ele nada escreveu, mas quem documentou foi Paulo de Tarso. Foi um trabalho espetacular que ele fez. Né? Ele deixou documentado a existência do Cristo, as palavras, etc. Né? E assim por diante. E no caso de Sócrates, foi Platão. É isso. Sócrates nada escreveu, Platão deixou escrito. Então a gente vê uma distribuição de funções no universo, né? Existe uma distribuição de funções, a lei vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, isso é muito importante, essa observação a respeito do registro, né, da tradição feita por seres especiais. Né? Sobre os mais longínquos e brumosos horizontes dos tempos, onde se perde as origens dos conhecimentos humanos, tem lançado luzes deslumbradoras as tradições dos Vedas, Puranas e Brahmanes, e as múltiplas expedições científicas simplesmente a epiderme e não as entranhas dessas esfinges geográficas, que são o Tibete, telhado do mundo, o Gobi e a Mongólia. Isso. Agora, afora a obra ciclópica da principesca e ainda mal compreendida autora da doutrina secreta Helena Petrovna Blavatsky, a excelsa rebelde e mártir do século passado, e portentoso monumento litero-científico à obra Gina do Gênio do Iniciático do Mago de Logrosán, o eminente polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna. Ele escreveu um livro, um das coisas que ele escreveu, é o livro que mata a muerte, o livro que mata a morte, né? E o livro de Ginas, de Sevilha e Yucatán, um livro fantástico também de Mário Rosso de Luna, né? E uma viagem que esse de Sevilha o Yucatán é uma viagem ocultista através da Atlântida de Platão para a Atlântida através dos mundos internos. Então a gente vê, citando todos esses mestres, né, que deixaram escrito, né, serviram de veículo, né, de veículo para todo esse conhecimento iniciático, a tradição. A exemplo do que nós citamos, a extraordinária Helena Petrovna Blavatsky. Né? Ela foi, excepcionalmente, um veículo, uma mestra. Uma mestra, só podia ser uma mestra. Só um mestre pode ser veículo de tais conhecimentos extraordinários, cósmicos. Né? E ela foi veículo de todos esses conhecimentos que os mestres a utilizaram e vincularam.
no século XIX, né, trazendo todo aquele conhecimento do Extremo Oriente, da Índia, etc., para o conhecimento do Ocidente, que estava oculto ainda, estava oculto, né? E hoje está difundido, uma difusão. Eu só quero citar, isso eu já citei anteriormente, e vou citar novamente, isso foi do escrito de HPB, quando disseram para ela que ela tinha escrito, né, a doutrina secreta, ela foi muito humilde, como todo mestre é, né? E ela disse: não, eu não escrevi a doutrina secreta, não fui eu que escrevi, foram os mestres que me utilizaram nos meus veículos para que eu trouxesse para a paz da terra toda essa verdade iniciática. Então, e ela disse, inclusive, que o trabalho dela foi apenas o quê? Juntar um buquê de flores e dar o laço. Olha que coisa, que imagem bonita que ela deu. Ela juntou um buquê de flores, o trabalho dela foi dar o laço nesse buquê e ofereceu para a humanidade. Então, é uma coisa fantástica, né? Essa questão toda. Né? Um golpe de vista atento sobre o quadro das religiões, filosofias, simbologia e filologia comparada deixa-nos logo entrever a identidade da fonte, a sabedoria troncal perdida, a unidade intrínseca de todos os conhecimentos humanos no seu infinito polimorfismo. É isso? Os majestosos Vedas, anteriores a todas as religiões do mundo há milênios, sustentam a verdade imbatível. A verdade é uma só, embora os homens lhe deem nomes diferentes. A verdade é uma só e os homens lhe dão nomes diferentes, através das épocas, das idades, etc. Né? E mesmo as manifestações dos avatares, através dos tempos, se dá através de tônicas específicas. Isso o nosso mestre nos ensinou. Esses seres, eles não vêm falando a mesma coisa sempre, eles dão a tônica necessária para o ciclo no qual eles vivem. Porque tem que ser assim, né? Para ser entendido, porque não pode jogar coisas além do tempo, né? E tanto que, no caso da eubiose, Helena Petrov Blavatsky trouxe aquele conhecimento que era compatível com o século XIX. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, continuando o trabalho de Blavatsky, ele joga conhecimentos agora compatíveis com o terceiro milênio, jogando para frente, né? Para 3005. Por isso que é canal 3005. Uma humanidade que vai existir no ano 3005, que vai ser a apoteose cíclica da evolução humana em ano 3005. Então, aí tem uma realidade, né? Ele pega a tradição, usa a tradição para dar embasamento em todo esse conhecimento, né? A tradição iniciática, e dá a revelação. A revelação, ele mostra o futuro. Então, é como nós falamos já no início, né? A tradição é o passado, mostra o passado. A sustentação, a base. A revelação mostra o futuro, que o nosso mestre fez com muita propriedade relacionado com o terceiro milênio. Né? Então, aí está o nosso irmão, se quiser fazer algum comentário, nosso irmão é fantástico, não fazer comentário. Eu achei fantástico esse negócio do buquê de flores, né, da Helena Blavatsky, é fantástico. Quando li, eu fiquei muito sensibilizado. Eu disse, poxa, É, ela é. demonstrou, além de mestra, a humildade. Né? A humildade, porque precisa ter o estado de consciência, né, para conseguir compreender tudo isso e deixar registrado. Eu quero E, dizer, e só posso fazer um comentário antes daí que você pode, fala? pode, A pode. HPB, ela foi muito perseguida nos Estados Unidos. É, Tanto que ela teve que sair dos Estados Unidos e foi para a Ásia. Ela não conseguiu fazer o seu trabalho, completar o seu trabalho. Porque diziam que ela mentia. Diziam que tudo aquilo que ela escrevia era mentira, era invenção da cabeça dela, que eles não entenderam. Né? Os próprios discípulos não entenderam. Né? Mas ela não mentia. Ela era um veículo. Né? Um veículo. Né? E eu acho também que não atendia aos interesses, na Também. época, né, dos americanos, né? Eu acho que também tem uma questão de interesses também. Eu acho que ela foi um veículo, ela tinha um estado de consciência para fazer isso, e ela foi a base, ela serviu de base, todo esse conhecimento serviu de base para que tudo isso fosse transferido para a América do Sul, para o Brasil, né? E o professor Henrique José de Souza, ele conseguiu compilar tudo isso e ele também nos mostra, né, o além de tudo isso, né?
o novo ciclo do Avatar de Aquários, né? E eu acho que essa é a grande missão de nós que pertencemos a essa escola, né? Fazer com que isso aconteça o mais rápido possível, né? Não precisa esperar até 3005. Vamos trazer tudo isso vamos trazer tudo isso para os dias mais atuais, né? Então eu acho que o professor ele consegue, né? Ele consegue traduzir e nos mostrar qual o verdadeiro caminho de iniciação. Porque, como disse, quando os discípulos, né, ou os discípulos retrógrados de AKPB, porque não entenderam, começaram a perseguir, duvidavam do trabalho, porque diziam assim, olha o que eles diziam, é impossível alguém dar tanta informação se ela não tiver uma biblioteca à sua disposição. Ela não tinha. A biblioteca dela eram os mestres. Os mestres traziam as informações, ou levavam ela direto na fonte das revelações, né? Então, ela estava em Nova York, ela morou em Nova York, né? Junto com o seu companheiro, Henry Steele Olcott, né? Mas o que ela precisava? Ter uma biblioteca? Não, porque ela intuitivamente ia pesquisando, os mestres vinham à sua presença, traziam todos aqueles conhecimentos e ela ia escrevendo, né? Então ela foi. É claro que ela não era somente uma polígrafa, uma pessoa que escrevia, não, ela tinha conhecimento, era uma mestra, né? Seria impossível um ser humano comum fazer o que ela fez, porque ela tinha que ter, primeiro, uma vibração compatível com os mestres, né? Porque ela era uma mestra. E segundo, ela tinha que ter um entendimento superior também para poder o quê? Transcrever aquilo que na mente dela vinha para o papel, porque não é simplesmente escrever, tem que saber escrever com detalhes e ser fiel, sendo fiel àquilo que lhe é transmitido, né? Então, esta é a origem da dúvida que tinha sobre Blavatsky, ela não tinha uma biblioteca, mas tinha dois mestres, né, girando ao redor dela, trazendo informações dos mais diferentes cantos do mundo, da Índia, etc., né, e assim por diante. Inclusive, trouxeram até obras do Museu do Vaticano, do Biblioteca do Vaticano, né, que está com as 7 chaves fechadas, tem muita coisa importante lá, oculta, né? Então, isso aí é muito importante. A primitiva religião sabedoria, com o decorrer dos tempos e das civilizações, foi debilitando-se à proporção que adoecia a vertical das virtudes dos varões. Ou seja, traduzindo, à medida que adoecia o comportamento, porque o comportamento dos homens e do ser humano não era adequado ao que lhe era transmitido. Então, dividida, multifracionada, a religião e a ciência ocultava-se mais e mais sob crescentes desfigurações grosseiras e interpretações degradantes. Isso o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele sempre nos ensinou isso, né? Que de uma regra geral, os discípulos não seguem exatamente aquilo que o mestre falou. Nós sabemos disso, né? É só olhar para o cristianismo, né? O cristianismo, com o nome de Jesus Cristo, fez muita coisa que não devia. Não é isso? Inquisição, né? Mataram, perseguiram. Tem alguma coisa com Jesus Cristo? Não, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso foi uma degradação no pensamento do Cristo. E outras tantas coisas. As próprias cruzadas também fizeram barbaridades. Né? Foram em ensino da Terra Santa, mas a história diz que saquearam muito. Né? Não foram com a bandeira do Cristo só, foram saqueando, matando crianças, etc. Né? Então, isso nada tem a ver com Cristo. Né? Então, isso aí é como o nosso mestre fala, e todos os mestres falam. Né? Normalmente, a religião assume a forma de religião e se degrada. Degrada e não seguindo os ensinamentos do mestre. Né? Avatusara Sutra, uma das obras de maior relevo entre as obras mestres da remota e sábia antiguidade oriental, ensina. Tendo as criaturas conscientes repudiado a verdade e abraçado o erro, foi criado o oculto conhecimento iniciático, que no Oriente chama-se Gupta Vida, ou Alaya Vijnana, e no Ocidente, Gnose, ou conhecimento. O estudo da filologia dedicado das religiões comparadas já convenceu aos orientalistas que inúmeros manuscritos sumiram, não deixando o mais leve rastro. Então, eles sabem que muita coisa sumiu.
Mas eu quero dizer duas coisas importantes que eu quero salientar aqui. A questão do sumiço de certos escritos e a questão do oculto. Né? Eu quero dizer o seguinte, na verdade, se a gente for examinar com claridade a questão da verdade e do oculto, o oculto não existe. Existe para quem não quer penetrar no caminho da iniciação. Né? Quer dizer, por exemplo, o secreto também não existe. Não existe nada de secreto no universo. É secreto enquanto a gente não entende, não é isso? Então, e oculto é enquanto a gente não bate na porta, né? Jesus falou: batei e abrir-vos-á. Enquanto a pessoa não bate na porta, a porta não se abre. Claro, Jesus falava: você quer que a porta abra? Bata na porta. A porta, então, oculto significa, quando a gente fala ocultismo, significa aquilo que está momentaneamente velado aos olhos do ser humano, que não está preocupado em buscar a verdade que está atrás desta maia oculta, do ocultismo. Né? Então, isso é muito importante. Então, está tudo liberado para quem quiser aprender e penetrar nos segredos do universo. É tudo liberado. Né? Agora, é verdade que, para que esse conhecimento transcendental ocorra, é necessária a transformação interna. A chave. A chave está aí. Transformação interna. Né? Então, citando, eu sempre cito esse fato porque é muito importante. Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é verdade? Então, o que significa isso? Realmente é um mistério isso que o Jesus falou, né? Mas no sentido iniciático, deixa de ser um mistério, a gente entende bem. É isso? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora a gente pergunta, onde está a verdade? Onde está essa verdade que Jesus Cristo falou? Onde? Está em algum ponto do universo? Numa galáxia distante? Num arquivo oculto em algum lugar do universo? Não, está dentro de nós. A verdade está dentro de nós. Por isso que Jesus falou: vós sois Deus. Agora, ligando esse pensamento do Cristo com justamente a tradição iniciática. Né? A gente vai lá em Delfos, não é isso? No templo de Apolo, isso Sócrates sempre o Sócrates entrou nessa sintonia perfeita, né? No frontão do templo de Apolo estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, no momento que o indivíduo conhece a si mesmo, ele passa, conhece a verdade. Conhece a verdade. E ele se liberta. Se liberta o quê? Agora, quando o indivíduo conhece a liberdade, ele se liberta do quê? Se liberta dele mesmo, da sua personalidade, né? Das suas limitações, da sua ignorância, né? do seu karma. Então, ele se liberta e passa a viver na transcendência de um conhecimento superior, cósmico e assim por diante. Né? Então, veja a importância desse entendimento iniciático, né? Que é simplesmente fantástico, fantástico. Né? Nosso irmão Carlos Nascimento, por favor. Então, o professor Walter colocou muita coisa importante, né? Em termos de religião, né? Por que a religião não evoluiu? Porque ela interfere na mente das pessoas e ela não auxilia na expansão do estado de consciência. Então, o que é que nosso mestre Henrique José de Souza nos fala? Que nós não podemos interferir na mente humana, na mente de ninguém. Cada um tem que desenvolver o seu estado de consciência individualmente. Mas a gente tem que estar sempre caminhando para a evolução do estado de consciência. Senão a gente vai estar sempre caindo nos erros, nos vícios, nos desejos. Então, a religião ela não consegue segurar todo esse vício, todo esse desejo, por isso que a gente vê tanta guerra, tanta destruição, mesmo dentro de uma religião, né? E o importante é isso, que cada um seja um livre pensador, tá? Para desenvolvimento do seu estado de consciência, e pelo que a gente percebe nos registros, era isso que Cristo queria de cada um. Encontre o teu Deus interno, seu desenvolvimento será através do teu reconhecimento com o seu Deus interno. Exatamente. Então, o que o irmão falou a respeito da religião é isso. Normalmente,
Eu quero dizer, vamos deixar bem claro, não é a religião no sentido do religare, né? Religião vem do religar, do latim, quer dizer, religar, que é a mesma coisa da yoga. Yoga é o religar, é isso, a união, união com a consciência superior, superior divina, né? É, a religião no sentido vulgar do termo, né? Vulgar do termo. A religião, normalmente, eu não estou dizendo no Ocidente, no mundo inteiro, e através dos séculos. Né? E foi isso que aconteceu no Egito, aconteceu na Mesopotâmia, aconteceu em Israel. Né? Isso aí, chega um ponto em que aqueles que militam dentro da religião começam a trabalhar para seus interesses particulares próprios. O que são os interesses particulares? A personalidade. A personalidade. Aliás, foi um grande embate que Jesus teve, né? Um grande quantidade de pessoas pensando nos seus próprios interesses e Jesus falando nos destinos cósmicos do ser humano, né? Desligado de interesses próprios, mas sim interesses relacionados com a fraternidade cósmica, o amor universal e assim por diante. Não foi entendido, né? Então, esse é o sentido da religião, né? A religião, normalmente, via de regra, a religião leva ao descaminho. Ao descaminho. É por isso que, também na tradição, nós devemos salientar um fato. Existe a tradição exata, que é mantida sob o mais rígido controle da escola iniciática. Mas também existem tradições que são movimentos degenerados. Também tem isso. Então, a pessoa, no caminho da iniciação, precisa tomar cuidado aonde vai se filiar. Porque existem movimentos que se dizem seguidores de tradições, mas têm tradições degeneradas, ensinam coisas que não estão de acordo com o processo iniciático. Então, é por isso que jogando sementes, né? Estamos jogando sementes. Quando o cidadão, o ser humano, vai entrar numa escola iniciática, ele tem que analisar muito bem aonde está pisando, analisando o que está acontecendo, não é isso? É claro que também tem outro detalhe, a pessoa não entra sem... O que o mestre falou, nada acontece por acaso, né? Quando a pessoa... Quando está no momento da pessoa entrar na escola de iniciação, a escola de iniciação aparece. Vejam bem o que eu estou falando, hein? Quando chega o momento de uma pessoa entrar numa escola de iniciação, a escola de iniciação aparece. Agora, vai depender da pessoa. A pessoa pode não dar valor, virar o rosto e caminho para outro caminho, ou perceber do momento cósmico que está passando e entrar na escola iniciática. Né? Então, isso é muito importante. Nada acontece por acaso. Né? Inclusive, aqui eu tenho aqui o pequeno oráculo, né, do nosso mestre, né, que foi uma compilação de pensamentos especiais do mestre. Eu posso até dar aqui dois pensamentos do nosso mestre, né, que está no pequeno oráculo, sobre o número 198 e 199. Né? O professor falou o seguinte, olha, nos ensinou o seguinte: o processo de evolução é longo. O estudante de ocultismo não deve sentir urgência na sua própria salvação. Pense ele no dever que assumiu perante a lei, em ser digno dela. O resto virá com ou sem urgência, mas virá. Olha só como o mestre falou. No momento que o indivíduo se determina seguir o caminho da iniciação, o caminho se abre. Porque a lei vai colocar no caminho do cidadão todas as possibilidades. Aliás, essas possibilidades, aliás, existe um conceito, desde criança, eu sempre via um conceito errado que as pessoas dizem. Né? Eu ouvi muita gente dizendo assim, a oportunidade surge uma vez só na vida. Né? Desperdiçou a oportunidade e não vai ter oportunidade mais. Sempre assim, né? Eu sempre tive essa ideia de que a oportunidade geralmente acontece uma vez ou poucas vezes. Não, não. A oportunidade ocorre a cada segundo. Cada segundo da nossa vida, a oportunidade está na nossa frente. A lei é assim. Então, agora resta a pessoa olhar e entender o que está acontecendo. Né? Então, por isso que o nosso mestre diz, o resto virá com ou sem urgência, mas virá. E o nosso mestre, então, no item 199, ele diz, nenhum homem nasceu sem ter em seu seio a luz divina. O facho com que mais hoje, mais amanhã,
procurará iluminar o caminho a outros que tenham ficado para trás. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Nenhum homem nasceu sem ter em si a luz divina. Todos nós temos a luz divina em nós. Só que, na maioria das vezes, a pessoa preocupada com os seus interesses particulares, da personalidade, não presta atenção nas mensagens que lhe são dirigidas e perdem, desprezam muitas chances de evoluir, de crescimento, etc. Né? Então, isso é muito importante, a pessoa ficar atenta ao que a divindade fala dentro de nós, ela está sempre pronta para nos ensinar e nos levar por caminhos bastante promissores. Né? Então, aqui, somente fazendo mais um comentário. Um outro comentário que eu estava falando da revelação e falando também aqui nós falamos de manuscritos que não deixam rastro. Isso, veja bem, nada se perde, nada se perde. A tradição ela é guardada em lugares ginas. Ginas quer dizer lugares sagrados. É isso? Então, por mais que a humanidade, nos seus desmandos, possam destruir documentos, queimar bibliotecas e exterminar seres humanos, assassinando, mas o conhecimento permanece sempre vivo nesses lugares ginas, protegido pelos mestres. Isso nunca se perde. Aliás, devemos dizer que o conhecimento que nós temos na face da Terra provém desses lugares ginas. Então, são os arquétipos que são lançados na face da Terra. Né? Ou seja, olha, Lavoisier, que estudou química, sabe, né? Lavoisier fez uma descoberta na química, mas a ciência acadêmica não fala isso, mas na iniciação nós podemos dizer. Lavoisier fez uma descoberta não somente no campo da química, ele fez uma descoberta cósmica. Ele disse: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pronto. Uma lei cósmica. Então, nada se perde, nada se cria. Está tudo reservado, guardado em lugares ginas, e desses lugares, os mestres, os rishis, vão nos trazendo as informações, e por mais que os homens destruam, deturpem, isso não afeta em nada a origem, a fonte. A fonte fica perene e intocada, como uma fonte de conhecimentos para a humanidade, e isso perenemente, para todo sempre. Né? Para todo sempre. Né? Então, fazendo só mais uma observação, né? Recolhidos ao invulnerável Sanctum Sanctorum, o país dos deuses, mundos internos, das relíquias máximas dos tempos vencidos, dos povos que se foram e das raças por vindouras, continham esses documentos as verdadeiras chaves das obras existentes na atualidade, mas de todo intraduzível no seu real espírito para os tratadistas europeus. Então, isso é uma informação importante. Tudo está... Aliás, aqui sempre se fala no Sanctum Sanctorum. O que é o Sanctum Sanctorum? É a parte mais sagrada de um templo. Aliás, o Moisés ele montou o templo dele, né? E no Sanctum Sanctorum estava a Arca da Aliança. Ele chamava Sanctum Sanctorum, estava a Arca da Aliança. No Sanctum Sanctorum. Então, a parte mais sagrada de um templo é isso. Então a gente diz que no Sanctum Sanctorum dos mundos internos estão guardadas todas essas relíquias perenemente. Ali ninguém destrói aquilo, fica perenemente guardada para a geração de hoje e as gerações futuras. Então, isso aí é por isso que dá a base isso dá uma base muito sólida para a tradição, né? Uma base muito sólida para a tradição que nunca se perde, né? Está sempre se renovando e sempre à mão daqueles que querem estudar e se aprofundar nesses conhecimentos iniciáticos cósmicos. Nosso irmão, por favor, se quiser fazer um comentário, é sempre bem. Então, eu acho que todo mundo tem que ter em mente, né, que o seu momento de iniciação ele vai chegar. Tudo que a gente vivencia na vida já é um processo de evolução, né? E quando a gente está pronto para uma coisa, para uma informação maior, essa oportunidade aparece. E é que nem o professor Walter falou, se a gente não percebe de imediato essa oportunidade vai passar de novo. O importante é a gente reconhecer e se reconhecer
nessa tradição de história e tudo mais. E o importante, gente, não importa a idade, não importa o momento, o importante é a gente estar com um estado de consciência bom para tentar absorver tudo isso, né? A grande importância é isso. E tudo isso, todas essas tradições estão registradas mesmo, porque isso daí não é só da humanidade, né? Isso daí é tudo. A humanidade divide toda essa história e toda essa trajetória com a divindade. Então, a divindade, ela sabe como preservar tudo isso para o futuro. Então, é que nem o professor Walter falou, existem pontos ginas no planeta onde tudo isso está guardado, né? E com o nosso estado de consciência, um dia a gente vai poder ter acesso a toda essa informação de uma maneira muito rápida, né? Então, é só trazer o 3005 para a gente poder estar acessando toda essa informação de uma maneira online, muito rápida. Não é isso, professor Walter? Exatamente. Então, são pontos Gina, lugares Gina, onde está tudo guardado. E o nosso mestre fala que esses lugares Gina são ocultos por véus maiávicos. Por véus maiávicos. A pessoa passa e não vê nada, mas tem são as embocaduras, né? Que entram justamente para esses lugares Gina, nos mundos internos. Né? Eu só quero contar uma história também muito interessante da HPB, que eu li no livro dela, achei muito interessante. Na Índia, ela já estava na Índia, né? Então, ela, num determinado dia, ela resolveu fazer uma visita para um mestre, um Mahatma, um mestre. Né? Então, ela convidou os amigos dela, aqueles que trabalhavam junto com ela, né? E eles tinham que se deslocar para um lugar distante e contrataram uma carruagem. Né? No século XIX era carruagem. Né? Então, veio o rapaz com a carruagem, os cavalos, e todos entraram na carruagem, HPB, mais umas 3 ou 4 pessoas, e foram de carruagem para esse lugar, né, onde estava esse Mahatma. E chegaram num jardim muito bonito, sabe? Um jardim bonito, tinha uma porta bonita. Eles desceram, o Mahatma os recebeu, eles entraram e ficaram lá durante um certo tempo conversando. Né? E o cocheiro, né, da carruagem ficou esperando eles saírem. Né? Depois de um certo tempo, eles saíram de novo, saíram, depois de conversar com o Mahatma, pegaram a carruagem e voltaram para a cidade. Voltaram para a cidade. Muito bem. O rapaz, isso está no livro da HPB, o rapaz que conduzia a carruagem, ele foi conversar com os amigos num bar lá que tinha, né? Ele, depois do trabalho, ia conversar. Aí ele falou, disse, olha, hoje eu levei um grupo para um jardim tão lindo que tem lá num determinado ponto, né? Eu fiquei impressionado, aquele jardim maravilhoso, né? Aí os amigos falaram para ele, mas que jardim, rapaz? Lá só tem pedra. Não tem jardim nenhum lá. Ele disse, não, tem um jardim maravilhoso lá, vamos lá. E foram lá. Foram lá e só tinha pedra. É verdade? Só tinha pedra. Que lugar só de pedra. Então, é claro que quando eles chegaram nesse local, a Maia se desfez e apareceu realmente aquela visão de mundo interno, né? Do mundo interior, né? Onde o Mahatma estava, devia ser um dos mestres da HPB, né? Que ela foi conversar, um dos mestres, orientadores, né? Mas quando eles voltaram para lá, a Maia se fez e ficou só a imagem das pedras. Né? Isso acontece, o nosso mestre fala muito a respeito dessa Maia, né? Que fica nas entradas desses mundos internos. Né? Isso é muito importante. Né? Então, isso é muito importante no conhecimento iniciático. Né? Desafiando a voragem destruidora dos séculos, e as ousadias ardilosas da curiosidade vã e egoísta, riquezas da sabedoria acham-se conservadas no âmago dos Himalaias, nas criptas das lamazerias tibetanas, detentora dos mais raros anais de toda a perdida antiguidade, nas fraternidades ocultas do deserto de Gobi, nos recantos iniciados da Mongólia por toda a Ásia, enfim, até mesmo pelas florestas povoadas e redondezas dos grandes centros das Américas também, né? Espalham-se as bibliotecas proibidas ou ginas, protegidas pelas redes intransponíveis da maia budista, que eu falei, né? Ou hipnótica. Existe uma maia budista que o olho comum não traduz isso. Aliás,
O rei Arthur, quando foi para Avalon, existem filmes que contam essa história, né? Quando ele foi para Avalon, ele entrou por um caminho dele para os mundos internos. Ele viu, foi descortinado para ele essa entrada. E ninguém viu, só ele entrou e ele foi para os mundos internos da Avalon. Né? Isso faz parte da história do rei Arthur, do rei Arthur e a Távola Redonda. Né? Não há poder de perspicácia ou engenho científico humanos capaz de descobrir as entradas para esse mundo de realidades assombrosas, de todos os sonhos da literatura secular, erigidos em monumentos de glória na face da terra, pois tais monumentos são meros reflexos morrentes e parcialíssimos das realidades dos mundos internos, defendidos por 1001 processos ocultos. Além desses mundos internos, é dado na história de Shangri-La, né? Não tem uma história de Shangri-La, já tem filme, né? De maneira bastante popular, dá-se o nome de Shangri-La, né? Os mundos internos. E o Mar Rosso de Luna existe, eu já citei anteriormente, de Sevilha a Yucatán. Ele tem um livro fantástico. Justamente ele fez parte de uma jornada pelos mundos internos, ele conta, né? Foram pelos mundos internos de Sevilha, na Espanha, até Yucatán, na América Central. Né? E, então, ele dá todo o detalhe dos mundos internos e assim por diante. Né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento que nós não estamos sozinhos. Né? Existe toda uma hierarquia trabalhando para os mundos, para o nosso processo, e sempre lembrando o seguinte, que esses mundos internos começaram a existir a partir da queda Atlântica. Isso nós já falamos de outros lives anteriores e vamos voltar a falar novamente. Né? Quando houve a queda da Atlântida, então a divindade se interiorizou. Aí formaram-se os mundos internos. Então, aí o nosso mestre explica, de maneira maravilhosa, que a divindade cria o fenômeno do avatara. Avatara quer dizer descida da lei, ou melhor, subida da lei, descida da lei, né? De planos superiores. Então, para a humanidade não ficar órfã, é isso. Os deuses viviam na face da Terra, eles se interiorizaram, mas e essa ligação é feita permanentemente entre os mundos internos e a superfície da Terra. É isso. Para quê? Para realizar o plano de evolução na face da Terra. Por isso que o nosso mestre fala que o nosso trabalho é realizar a obra do eterno na face da Terra. Olha que interessante. Realizar a obra do eterno na face da Terra. Isso é o plano da evolução. Ou seja, o nosso caminho é nos tornarmos veículos cada vez mais sutis e perfeitos para sermos veículos dessa consciência divina para que ela venha até a face da Terra. É isso? Até a face da Terra. Esporadicamente, alguns mestres servem de veículo. Jesus serviu de veículo, né? Durante um certo tempo. É isso? Explicitamente, durante 3 anos. Dos 30 aos 33, ele serviu de veículo, portentoso veículo para a divindade. Né? Então, tanto que ele dizia, né? Não sou eu que faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Né? Eu e meu Pai somos um. Pronto, está aí. Está definido. Eu e meu Pai somos um. Então, o processo de evolução é justamente servir de veículo para que toda essa coisa portentosa que existe nos planos superiores se projete na face da Terra. É um mistério. É um mistério que nós temos que nos desvendar através do descobrimento da verdade que existe dentro de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade? Então, libertar de quê? De nós mesmos. A verdade, o autoconhecimento. Por isso que o caminho da iniciação é o autoconhecimento. O caminho para o conhecimento da verdade. Que existe aonde? Que existe dentro de nós mesmos. É uma coisa importantíssima esse conhecimento. Né? Então, nosso irmão Carlos, para as suas considerações, e vamos seguindo nesse desenvolver dessas ideias que são fantásticas. Né? Nossa, tudo isso é muito fantástico, professor Walter. Inclusive, né, essa história de Atlântida, né, tudo ser interiorizado, me lembra também muito aquela questão de Adão e Eva. Na verdade, não é que eles foram expulsos do paraíso, o paraíso se interiorizou. Então, por isso que eu acho muito importante a gente valorizar, né, a Terra, o planeta, porque ele é reflexo do paraíso que se interiorizou.
E o que os hebreus buscavam, Canaã, a terra prometida, na verdade, a gente tem que evoluir o nosso estado de consciência para resgatar tudo isso que está interno aqui para a face da Terra. A mesma coisa que nós temos que identificar o Deus interno, né? Até Deus foi interiorizado dentro da gente. Inclusive tem aquela lenda, né, que fala que Deus se escondeu num lugar que o homem não conseguiria encontrar. Se escondeu dentro do próprio homem, né? Então, da mesma maneira que Deus interiorizou dentro de nós e a gente tem que resgatar tudo isso, à medida que nós resgatamos e aprendemos, evoluímos o estado de consciência, tudo aquilo que foi interiorizado vai subindo para a face da Terra. A gente vai realizar o paraíso na face da Terra. Não é isso, professor Walter? Exatamente, o paraíso na face da terra. Exatamente. É, Então, é o caso que o nosso irmão falou do Jardim do Éden, né? É um exemplo típico, né? Então, na verdade, o Jardim do Éden é um útero, né? Então, estamos gestando, houve a gestação da raça humana, foi ali, não é verdade? Então, existia uma árvore central, a árvore da sabedoria, né? E Jeová passou e disse para. Aliás, eu fiz umas considerações numa live anterior, eu quero até retomar esse conhecimento, porque é muito importante, né? Jeová passou e disse para Eva e para Adão: não comam daquele fruto. Vocês podem comer de todos os frutos daqui do paraíso, menos aquele, porque não vai ser bom para vocês, não vai ser bom para vocês. Mas é claro que o tempo passou, Jeová foi embora, né? Aí a Eva ficou lá, o Adão, né? E apareceu uma serpente, né? Uma serpente, e a serpente é símbolo da sabedoria, né? Símbolo da sabedoria. A serpente veio e falou para Eva: não, você pode comer aquele fruto lá, porque você não vai morrer, não. Aquele fruto da sabedoria. Isso. E ela convenceu a Eva. A Eva foi e comeu do fruto, não é verdade? Aí, quando o Jeová voltou, Adão e Eva, estavam nus, como nascimento, né? Eram que nem crianças, né? Criança fica nua, não sente vergonha de nada, né? E eles também não sentiam vergonha, porque eram que nem crianças. Mas quando eles comeram o fruto da sabedoria, surgiu o quê? A, a personalidade, desenvolveu a personalidade. Eles sentiram vergonha da sua nudez. Está na Bíblia, não estou inventando, está na Bíblia, Moisés escreveu isso. Eles sentiram vergonha da sua nudez e fizeram roupas com folha de figueira. Folha de figueira. Fizeram roupas para eles. Aí Jeová passou, olhou eles com roupa e disse: ah, vocês comeram do fruto, porque estão com vergonha. Surgiu a egoidade, né? A egoidade surgiu neles, a personalidade. Aí então, a questão é a seguinte: aí então, Jeová diz: agora então vocês vão sair do paraíso, comereis o pão com o suor do teu rosto. Na verdade, essa história conta o paraíso, o Jardim do Éden é um útero, né? Foi gestado, essa raça humana foi gestada ali. Agora, veja bem, esta, essa serpente é dita como uma coisa do mal e Jeová é do bem, mas não é nada disso, nada disso. O nosso mestre nos ensina o seguinte: olha, o nosso mestre nos diz, isso aí é parte do princípio hermético, lei da polaridade. O nosso mestre, um dos seus últimos ensinamentos que ele deixou na face da Terra, antes de partir para o mundo cósmico, ele disse: quem entende a polaridade entende tudo. Então, esse jogo do Jeová com a serpente já estava tudo planejado. É isso? Por quê? O Jeová, ele tem, são 4 letras, né? Yod, Ré, Val, Het. Yod, Ré, Val, Het. Dá o nome de Jeová. São os 4 dias da criação. Então, naquele momento, estavam os 4 dias da criação. A serpente representava uma quinta coisa. Uma quinta coisa. Veja bem. É isso. O que é essa quinta coisa? O início do desenvolvimento da tríade superior. É isso? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, na verdade, o que Eva fez foi exercício do livre-arbítrio. E, momentaneamente, ela exerceu o livre-arbítrio. Ela disse: não, Jeová disse para não fazer, mas eu vou fazer, porque eu quero descobrir.
porque a curiosidade, ela quer saber das coisas. Né? Então, veja bem que esse jogo entre Jeová e a serpente, a teologia ocidental, ela coloca como o bem e o mal. O Jeová é o bem, a serpente é o mal. Não é isso? Mas não é verdade. É isso? O nosso mestre, diante dessas situações de confronto entre bem e mal, o nosso mestre ele fala uma coisa fantástica. Ele diz: não, estava tudo combinado lá embaixo. Ele fala: não, não é assim. Estava tudo combinado lá embaixo. Então, é claro que já estava combinado dentro do setor cósmico, é isso, colocar Adão e Eva diante daquele enigma e eles teriam que resolver. Então, a Eva fez bem, ela comeu, ela quis comer. Foi um ato de rebeldia. Rebeldia. E o nosso mestre fala: olha, um sentido iniciático, hein? O nosso mestre, o augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ele afirma o seguinte: somente os rebeldes se salvam. Olha só, somente os rebeldes se salvam. Se a pessoa está numa religião e o chefe, eu estou dizendo qualquer religião, em qualquer ponto do mundo, Brasil, Alemanha, Índia, e o agente religioso, o chefe religioso diz assim, é assim, 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 a pessoa é assim, concorda e tal, e isso é uma submissão, uma submissão. Agora, a rebeldia é o contrário, né? Se alguém nos diz alguma coisa, eu digo, não, espera um pouco, eu vou pensar, eu vou analisar. E como o mestre fala, um dos princípios básicos da iniciação que o nosso mestre indica é o seguinte: cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Ponto. Isso é fundamental. Não adianta assimilar ideias dos outros e ficar repetindo. Não adianta repetir coisas. Não leva a evolução nenhuma. Tanto que Mário Rosso de Luna, olha só, já falamos do Mário Rosso de Luna várias vezes, ele cognominou, ou seja, ele deu um apelido, em termos mais vulgares, um apelido, cognominou, dar um apelido para Helena Petronio Blavatsky. Sabe como que ele chamou a Helena? A Divina Rebelde. A Divina Rebelde, porque ela tinha uma rebeldia, mas uma rebeldia iniciática. É isso? Então, por isso que o nosso mestre, somente os rebeldes se salvam, porque eles vão atrás do conhecimento, eles não querem simplesmente ficar repetindo, repetindo, repetindo. Aliás, numa próxima ocasião, dentro dessa live, nós vamos fazer uma exposição a respeito a respeito dessa capacidade que o homem tem, o ser humano tem de tomar decisões do livre-arbítrio, né? Nós vamos falar sobre o livre pensador. Nós vamos falar no determinado momento o que é ser o livre pensador. Isso é um capítulo importantíssimo dele. O que é ser um livre pensador? Nós vamos analisar com profundidade isso. Né? Então, a gente vê, quando Moisés escreve aquela questão toda do Jardim do Éden, ele põe de forma maiávica, aquilo que a gente tem que entender por trás das coisas. É isso? A iniciação nos possibilita entender por trás das coisas. Só para encerrar, para o nosso irmão Carlos falar, eu somente quero dizer o seguinte: um templo é um útero também. Todo templo que siga, veja bem, templo que siga a sabedoria iniciada das idades. Não pode ser um templo degenerado. Um templo que siga a sabedoria iniciada das idades, ele é um útero, porque a pessoa entra e gesta dentro dela um conhecimento superior. Isso entra pela tríade superior, pela intuição, por Atman, então ela desenvolve a possibilidade, surge a possibilidade de ter um conhecimento superior. É a atividade templária, é justamente a atividade templária. Então o templo é um útero, e de lá nascem novas consciências, né? Consciências nascem do útero. Né? Isso é muito importante, essa visualização desse processo iniciático dentro desses termos que a tradição iniciática das idades nos informa e nos ensina. O nosso irmão Carlos, por favor. Então, eu sempre ressalto isso, né? A importância de sermos livre pensador, né? Não se deixar levar pela opinião dos outros, né? E se desenvolver dentro da sua capacidade de conhecimento através da vivência de tudo isso e perceber o momento que você vai absorver todo esse conhecimento, né?
germinar tudo isso dentro de você de maneira que vai auxiliar a se transformar. Então, o templo tem essa finalidade, né? De germinar todo esse conhecimento dentro da gente, germinar e transformar o ser humano em algo melhor, né? E muito bem lembrado a questão do templo como um grande útero, e, na verdade, o universo, né, ele abraça a gente se sente acolhido, a gente está sempre em transformação, em germinação, né? E esse é o sentido da vida, né? Germinar para se tornar algo superior e algo melhor. Não é isso, professor Walter? Exatamente, exatamente. Esse é o conceito. Então, a gente vê que no caminho, nesse caminho da iniciação, existe uma série de considerações que, que são muito importantes a gente tomar, né, conhecimento, para que a gente consiga evoluir nesse sentido cósmico, né? Cósmico, né? E agora, somente uma tradição corretamente seguida pode nos ensinar. É impossível alguém existem muitas tradições degeneradas. Mesmo na internet, existem muitas correntes, correntes que dão, vamos dizer assim, caminhos falsos da iniciação, que não correspondem à realidade. Isso corresponde apenas a emanações da própria personalidade, satisfazendo interesses personalísticos, etc. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, de uma escola iniciática. Né? Suponhamos que eu vá numa escola iniciática e aparece alguém na minha frente, né, e diz assim: olha, eu sou um mestre, eu sou um adepto, pode vir aqui que você vai aprender. Quer dizer, eu estou fora, estou fora, eu estou fora. Por quê? Porque quem é mestre não diz. Quem é adepto não fala que é adepto. Ele fica quieto. É isso? Ele tem humildade. Então, são fatos, na escolha da escola iniciática, a gente tem que ter essa base, entender o comportamento das pessoas que estão na escola, como eles agem, é isso? E, então, o importante é a humildade, é muito importante, né? Seguir o mestre com bastante fidelidade e ser humilde no seu comportamento, nas suas observações, etc. Né? Porque, na verdade, a humildade não é não chega a ser uma virtude no indivíduo, é uma necessidade. Porque Sócrates, qual foi a grande conclusão que Sócrates chegou? Tudo que sei é que nada sei. E essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Nós podemos saber muitas coisas, ler muitos livros, mas é tão pequeno que nós sabemos diante do cosmos, diante do eterno, da eternidade, que isso é um grãozinho de areia no deserto. Não é verdade? Então, a humildade é fundamental para esse ponto de conhecimento da verdade, a humildade. Agora, apesar de não termos o conhecimento da verdade como um todo, né? E isso aí, só o Eterno sabe o nosso destino, saberemos o que vai acontecer, mas é importante nós termos veículos. Então, o caminho da iniciação é nos prepararmos nosso centenário, nossos corpos hiperfísicos, para entrarmos em vibração com essas consciências superiores, com o cosmos, e nos tornarmos veículos para que a obra do Eterno se realize na face da Terra. É que nem o nosso irmão falou, né? 3005 está projetado para que a humanidade atinja, por isso o canal 3005, atinja um estado de evolução fantástico no ano 3005. Isso? Daqui a quase 1000 anos, não é verdade? Mas nós não vamos esperar 3005 para que isso aconteça, né? Por que não vamos esperar? Porque o que vai acontecer em 2005 depende do que nós estamos fazendo hoje, não é verdade? Aliás, o símbolo, a Sociedade Brasileira de Eubiose tem uma frase em latim: spes messes in semine. É isso? Spes é o título que está no brasão da eubiose. Spes messes in semine. Ou seja, a, a, a colheita depende da semente. A esperança da colheita depende da semente. Então, 3005 depende do que nós semearmos hoje. A palavra do semeador de Jesus Cristo. Né? Se eu não jogar semente, não há possibilidade. Então, nós estamos caminhando para, no futuro, e nós vamos ter uma live falando sobre sinarquia também, né?
aguardem, nós vamos falar sobre sinarquia também na live, né? Nós vamos um sistema de organização futura chamado sinarquia, que todos os grandes mestres vêm para a face da Terra tentando restabelecer a sinarquia, mas é claro que em 3005 a sinarquia vai existir, ela vai existir quase perfeita na face da Terra. Não estou dizendo que exista de forma perfeita, né? Mas muito próxima da sinarquia que nós nos referimos no conceito cósmico, né? Mas essa sinarquia depende do que nós fizermos hoje. Pequenas mudanças são necessárias para dar grandes mudanças no futuro. Se não forem feitas mudanças, nada acontecerá. Por isso que o nosso mestre, ele diz, né, reconstruir é o brado que nos compete. Ele não diz consertar, não é consertar, é reconstruir uma nova civilização, novas bases de comportamento, de educação, de comportamento social, de fidelidade à divindade, de respeito ao ser humano. Tudo isso é o que nós temos que fazer hoje para reconstruir essa sociedade futura. E, principalmente, por aquilo que o nosso mestre nos ensina através do ensinamento da biose, que o Brasil é o berço da nova civilização. É isso. É aqui que no Brasil está o berço da nova civilização. Então, nós temos uma importante função nesse sentido de criar uma nova humanidade. Né? Uma nova humanidade. Isso é muito importante, essa questão, e principalmente para aqueles que estão a caminho estão decidindo sobre se entram ou não na escola iniciática, então está aí a porta aberta. O portal de ouro da iniciação, né, está aberto para quem quiser se iniciar. Né? Então, é um caminho infinito, cósmico, resplandecente. Por favor, irmão. É isso mesmo, professor Walter. A semente do conhecimento germinar em cada um de nós, né? Para sermos o agente transformador de tudo que está aí, né? Se for necessário reconstruir tudo de novo, mas com alicerce, com base forte, para que a gente atinja esse novo ciclo de união, de paz e união e justiça para toda a humanidade e que esse tempo esteja perto, esteja próximo de todos nós. Não, esse tempo está se aproximando, inevitavelmente. Esse tempo está se aproximando. É como diz o nosso mestre aqui no 190, né? O processo de evolução é longo. Eu vou repetir: o processo de evolução é longo. O estudante de ocultismo não deve sentir urgência na sua própria salvação. Pense ele no dever que assumiu perante a lei, em ser digno dela. O resto virá com ou sem urgência, mas virá. Veja bem, vai virar. Então, o importante é a gente. Muita gente diz, mas tem tantos problemas, está difícil a situação. Não, pequenas mudanças dão grandes mudanças no futuro, vai somando, né? Isso vai. Então, é claro que a transformação, isso é uma coisa que eu quero dizer também muito importante. Nós sempre falamos nas lives, né? A mudança esse transformar não será feito pelo povo em si, mas por uma elite. Não é elite econômica, elite, não tem nada a ver com de personalidade. A elite espiritual. Né? A elite espiritual, quem é a elite espiritual? Aqueles que pensam sempre no eterno, em servir o eterno, a obra do eterno na face da terra, de maneira desinteressada, sem ambições e seguindo aquilo que o Jesus Cristo nos falou, através do amor universal. Qual é a coisa mais importante do universo? O amor universal. Sem isso, nada feito. Então, esse é o grande transbordo, o grande processo de transformação que nós temos que fazer na humanidade, né? E isso aí se faz, indubitavelmente, através do processo da iniciação. Isso, porque se potencializa esse processo de transformação através do processo da iniciação, através da transformação interna, do autoconhecimento. Né? Então, nós estamos chegando. O irmão Carlos queria fazer mais alguma observação, porque nós estamos nos aproximando do final. Talvez eu abrir para perguntas. Não, o importante é isso. A missão de cada um na face da Terra é ser esse polo transformador aí, de união, né? União, paz e justiça. Exatamente. Pelo que eu estou vendo, professor Walter, o pessoal está. Nós temos
irmãos do Brasil inteiro, da Holanda, de Portugal e Rio de Janeiro, enfim, São Pedro, São Paulo, irmãos de Sorocaba, Rio Claro, enfim, irmãos do Brasil inteiro, inclusive do exterior, né? Eu queria Perfeito. agradecer a todos, né, pela audiência e por estar ligado junto com todos nós aqui nesse encontro maravilhoso e agradecer a participação de todos. E deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta, alguma observação ou pergunta, né? Hum. Nesses minutos do resto, né? Então, faltam 3 minutos para as 10 horas, né? Então, na verdade, o pessoal está agradecendo. O Tarcísio Espósito está parabenizando o professor Walter e o Carlos, né, pelo conteúdo do programa e pelos comentários, né, pertinentes. Eu quero agradecer, Tarcísio Espósito, pela sua, pelos, Nosso grande irmão Tarcísio faz grandes palestras, ele faz grandes palestras na Eubiose. Fantástico. e agradecer as inúmeras mensagens de agradecimento, professor Walter. Exatamente. Então, nós deixamos bem claro que o nosso intuito do programa é justamente lançar essas sementes, trocar informações, né, a respeito do processo de iniciação, a importância desse processo de autoconhecimento, que é a base de tudo. Né? Sem isso, não há possibilidade de transformação da sociedade. Né? Eu digo que, veja bem, eu não posso transformar os outros, mas eu posso colaborar, né? Colaborar. É isso? As pessoas que têm aliás, a esposa do nosso mestre, a dona Helena Jefferson de Souza, ela sempre nos ensinava que, no caso da eubiose, né, ela dizia sobre os membros da eubiose, ela dizia o seguinte: olha, nós não somos melhores nem piores do que ninguém, somos apenas diferentes. Diferentes. Diferentes por quê? Porque temos essa felicidade de termos esse conhecimento, de recebermos esse conhecimento fantástico do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, e isso é uma coisa fantástica, é um privilégio, né? Um privilégio, né? No meio, olha só, eu só quero dizer o seguinte, olha, uma pessoa que entra numa escola de iniciação, seguindo uma tradição iniciática, é um privilégio enorme, porque ela está entrando num campo de conhecimento, é isso? Ela, no meio de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, ou 200 milhões de habitantes, né? Nós temos uma coisa, no meio de tantos bilhões e bilhões de pessoas, a pessoa tem esse privilégio de receber esse conhecimento fantástico superior. Né? Então, um conhecimento fantástico. E não acontece por acaso. Isso não acontece por acaso. Agora, é importante que a pessoa se dedique, queira saber, se interesse, porque a lei coloca no caminho justamente todas as possibilidades para o seu autodesenvolvimento. O momento é que nem aquela. Existia existe um escritor famoso, o nosso irmão pode até me lembrar o nome dele, porque agora ele falou: não adianta correr atrás das borboletas. É isso? Um escritor famoso nosso, fantástico. Não adianta correr atrás das borboletas. O importante é cuidar do jardim, porque quando nós cuidamos do jardim, as borboletas vêm para o nosso jardim. Então, eu vou lembrar o nome do autor, né? E na próxima live, né? Eu vou lembrar, fazer jus a esse grande escritor nosso. Né? Então, é isso que nós teríamos que falar por hoje, né? E agradecemos, né? Nosso irmão, o irmão Carlos, que quiser fazer o encerramento. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, né, e deixar o convite, né, que o canal 3005, terça-feira, tem mais um programa às 20h40. Eu conto com a participação de todos, tá, na terça-feira, e até também o nosso próximo encontro, sábado que vem. Boa noite a todos, tudo de Boa bom. noite a todos e, como sempre eu digo, luz, paz e amor para todos. Fiquem com Deus.